Aqui nesse espaço onde a minha missão é ensinar assalariados a quitar suas dívidas e a fazer o salário sobrar todo mês, mesmo ganhando pouco. Meu nome é Leandro, quem não me conhece, eu sou especialista em finanças pessoais. E o tema da live de hoje é o seguinte: eu estou atolado em dívidas. Estou afundado em dívidas. Qual é o termo que a gente usa melhor aqui? Estou afundado em dívidas. E agora? E por que esse tema de hoje, tá, gente? Por que esse tema e qual é o contexto dele? Primeiro porque eu estou afundado em dívidas foi o Leandro lá de 2017. Eu que um belo dia deu um soco na mesa e tomou uma decisão. A partir dali. Então foi onde eu comecei, na verdade, né? O atolado em dívidas, o afundado em dívidas, foi onde tudo começou. Foi de onde eu vim. De onde eu vim, do afundado em dívidas. E hoje são as perguntas que mais chegam até mim. São as perguntas que chegam no direct. Quem me encontra pessoalmente também faz essas perguntas. Cara, eu tô no vermelho, como é que eu faço para sair do vermelho? Tem gente que me encontra no corredor do trabalho, bem bacana, colega, e fala: tu não vai me ensinar a ser rico? Eu tô esperando tu me ensinar a ser rico. Você aí fala assim num tom de brincadeira, assim, pessoalmente, né? Quando é que eu vou encontrar com ele pessoalmente e ensinar a ser rico? Mas a pergunta maior, e que boa essa pergunta, né? Quando é que vai me ensinar a ser rico? Que legal. Mas a pergunta que eu ouço com mais frequência é: como é que eu saio do endividamento? Como é que eu saio dessas dívidas? E como é que eu saio do vermelho? Eu não estou conseguindo sair do vermelho, eu estou atolado em dívidas. E é uma pergunta que pode parecer estranho, gente. Pode parecer estranho nesse contexto. Eu gosto de ouvir essa pergunta. Por quê? Porque foi de onde eu vim. Foi da dificuldade que eu tive que transpor para chegar até aqui. Chegar até aqui, até compartilhar conteúdo, inclusive. Mas para reestruturar minhas finanças, para colocar minhas finanças no azul, para me livrar de vez das dívidas, quitar todas as minhas dívidas, né? Para aprender a investir com consistência, para aprender a usar o crédito com estratégia, com consciência, com inteligência, entendeu? Para ter resultados positivos sistematicamente, repetidamente, que é resultados positivos. Superávit, salário sobrando todo mês, chegar com dinheiro no final do mês, ter pelo menos uma reserva de segurança que me resguarde, aprender a investir em investimento de médio e longo prazo. Para tudo isso eu tive que passar por essa barreira, Já viram aquele salto com barreira, né? Aquelas corridas com obstáculo e tal? Eu tive que passar esse obstáculo, que é o obstáculo do atolado em dívidas. O obstáculo do atolado em dívidas. E é a pergunta que eu mais ouço hoje. Então a gente vai começar hoje uma sequência de lives, beleza? Uma sequência de lives para a gente falar. Começando do esse e agora, que bom, e agora, eu tô atolado em dívidas. Galera, às vezes tem dívidas muito altas, galera que tá num contexto de endividamento assim, que chega a ser mais angustiante. Eu super compreendo porque é angustiante, porque você já vai ver por que é angustiante, porque o foco tá olhando para um lugar. O foco que eu falo aqui, essas duas lanterninhas aqui, tá olhando para um lugar que, claro, produz essa angústia, né? E a galera faz muito mesmo essa pergunta, porque tá olhando. Outro dia recebi um telefonema, inclusive. Cara, eu tô com tanta dívida que eu queria trocar todas só por uma dívida. E eu falei: calma, cara, calma, não é por aí, entendeu? Então o primeiro contexto é esse hoje da nossa live. E começando uma série de lives, tá? Uma série de lives para falar dessa história, tá? De estou atolado em dívidas, e agora? E qual é a proposta dessa série de lives, tá? Só um instantinho antes de eu continuar. Boa noite, Juliette. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Cleo Dulce. Tem o André Vinícius aqui. Gente, eu tô dando boa noite pra galera aqui. Se eventualmente alguém já saiu, boa noite também, tá? Boa noite eu consigo ler aqui, às vezes, no ID aqui. Deixa eu ver, então, aqui. Bora lá. Deixa eu ver que eu não tava conseguindo aqui. Eu acho que é Rossana, né? Rossana Gomes, boa noite. Tem a Antônia Avelino Veras, boa noite também. Júnior Freitas, boa noite a todos vocês, gente. Obrigado pela companhia de vocês aqui. E principalmente parabéns pelo interesse aqui de buscar um conteúdo de valor para você. Um conteúdo que faça você já começar a colocar em prática aí. E eu adianto que depois dessa live, assim como das anteriores também, você já tem condição de colocar alguma coisa em prática, tá? E já começar a produzir resultados. Já começar. E é o melhor que pode acontecer. É você começar produzindo resultados passo a passo e sistematicamente. O que é sistematicamente, Leandro? Seja específico, um resultado somando ao outro. Claro, evidentemente eu não eliminei todas as minhas dívidas no dia em que eu dei o soco na mesa e disse chega. Claro que não.
Também não fiz o meu salário sobrar logo valendo. Esse termo aqui valendo, é sobrar bastante. Também não, de uma hora para outra. E nem na hora que eu dei o soco na mesa. Mas a partir do momento que eu comecei a colocar as coisas em prática, eu já fui produzindo resultados um após o outro. Só o fato de tomar a decisão, de dizer que, cara, chega, já tem resultado aí. Por que já tem resultado? Porque você já vai começar a agir diferente. Você já vai começar a ter atitudes diferentes, como, por exemplo, vir aqui buscar esse conteúdo, não necessariamente só o meu aqui, mas o conteúdo de quem tem essa missão de vida, de ajudar a galera a, viver livre de dívidas. Que isso não é um privilégio, na verdade. Você sabia que isso é uma escolha? Eu descobri que viver livre de dívidas é uma mera escolha. É simplesmente você escolher entre azul e vermelho, ou entre vermelho e azul. E tem tudo a ver, né? Você escolher entre finanças no vermelho e escolher finanças no azul. E por acaso eu escolhi que as minhas finanças ficassem no vermelho? Não exatamente, mas assim, meio que inconscientemente sim. Mas essa é outra parada, vai ficar para as outras lives aí mais para frente. Já teve com certeza aí em lives anteriores, mas a gente vai sempre repetindo aqui. E é simplesmente uma questão de escolha, porque em um determinado tempo eu achava que era normal dever, ter dívida. Eu acho que isso não é normal, isso é assim mesmo. Não é assim mesmo, é uma escolha. Eu posso escolher viver livre de dívidas e ainda mais viver com meu dinheiro sobrando e ter as coisas que eu preciso. Ter as coisas que eu preciso, não que eu não preciso. Então bora lá, gente. Vamos lá começar então Então começando essa proposta aqui, né, essa proposta de série de lives, para a gente esmiuçar essa história do endividamento. Eu estou afundado em dívidas, para efetivamente a gente compreender, tá? Então a gente vai começar agora aqui, ó, o seguinte, o nosso tema. Gente, vocês vão ver, tá? Ao contrário, dívidas daqui para cá, tudo bem, porque eu estou fazendo a live no meu celular com a câmera frontal. Então assim, eu estou trabalhando nisso, buscando ajuda para ver como eu consigo transmitir para que vocês vejam na ordem correta. Para quem não veja espelhado, né? Vocês estão vendo espelhado também, como se estivesse me olhando no espelho. E para vocês também parece como se estivesse olhando no espelho. Aparece a imagem assim, né? Mas eu tô trabalhando para resolver isso. Não vou comprometer para não criar dívida. Olha aí, chega de dívida, né? Não vou criar dívida, porque vai que passa 2 semanas eu não consigo. Pô, Leandro, tu falaste que ajeitar e tal. Mas enfim, gente, dívidas, olha só. Eu tô atolado em dívida. Então, se você tá atolado em dívida e o meu eu de 2017, 2016, então vamos imaginar aqui tal que seja o meu eu de 2017, eu estou atolado em dívida. E agora? E agora que a primeira coisa é eu compreender que isso aqui ele é um fenômeno, tá? Só que ele não é um fenômeno independente. A dívida não é um fenômeno independente. A dívida, ela é uma mera fumaça, não sei se você me compreende. É um mero resultado. Se eu tenho muita dívida, se eu estou atolado em dívida, tem alguma coisa aí mais embaixo. Tem alguma coisa mais embaixo, eu tenho que olhar para essa coisa mais embaixo. Tem algo aí mais escondido, entendeu? Algo que leva. Porque o que acontece? Esse algo aqui leva às dívidas, aí eu acumulo um monte de dívidas, eu fico afundado em dívidas e adivinha, eu acredito que o meu problema são as dívidas. Caraca, muita dívida. Eu tô no vermelho. É porque a dívida tá acabando comigo. Não, cara. Tem alguma coisa que tá prejudicando muito, que dentre os resultados, dentre as consequências, tá fazendo você ter muitas dívidas. Lembrando, de novo, gente, tô começando essa série de lives, eu espero ouvir a opinião de vocês também, o que vocês acham. Em virtude do número de perguntas que eu recebo. Número de pedidos, até como pedido de ajuda. E que legal, cara. Que legal a galera tá ferrada. Não, que legal a galera tomar essa iniciativa. Entendeu? Que isso já é um grande passo. Talvez o primeiro e grande passo. Então, olha só. Quando eu estou atolado em dívida, eu estou afundado em dívida, e agora o que eu faço? Você tem que olhar para isso aqui, olha. Olha só. Para isso aqui, olha. Para os gastos. Tá, gente? Vai parecer muito óbvio e vai parecer ao contrário, tá? Deixa eu dar uma respirada aqui, que eu estou um pouco assim... Fiquei um pouco cansado hoje do treino, mas está tudo ótimo, tudo maravilha. Tá? Se você está afundado em dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para cá, olhar para os seus gastos. E aí sim, é um exercício mesmo de autorreflexão mesmo. É um exercício de autoanálise, vamos dizer. Cara, como é que estão meus gastos? Isso é você que tem que fazer, não é terceiros. Não é assim, tipo, o seu amigo lá do trabalho, não é a galera do seu encontro de fim de semana.
Porque cada um vem com uma crítica, cada um vem com uma fórmula pro outro, né? Não, é você com você mesmo, tá? Então não é o brother lá do... Não é o brother do encontro de fim de semana, não é o amigo da igreja, não é o amigo dali, não. É você se analisar. Olha, eu falei do reflexo aqui, né? Você vê o seu reflexo aqui, né? Que eu tô falando aqui, que a live é espelhada, né? Que você está olhando no espelho. É você se olhar nesse espelho dos seus gastos. Primeiro ponto é olhar para cá, sem julgamento nenhum, entendeu? Sem crítica, sem você ser assim, digamos assim, um crítico, né? Um carrasco de você mesmo. Sem você chegar e ficar se batendo. Caraca, fiz besteira ali. Não, calma, só olha para os gastos. Veja como ele tá. Porque se você se você for com esse olhar crítico, um olhar julgador, vai atrapalhar o processo, sabe? Vai atrapalhar a experiência, sabe? Testado, já tá testado isso aí. Isso atrapalha. Você tem que ver com um olhar assim e dizer, não, tudo bem, eu admito, bora ver como é que tá os meus gastos. Tá? Você tem que olhar para cá, porque é daqui que leva para cá, olha. Pro atolado em dívidas, pro afundado em dívidas. Então, e agora? E agora, Leandro, o que é que eu faço? Eu tô afundado, eu tô devendo para todo lugar, para Deus e o mundo. Beleza. Faz uma primeira coisa. Você vai olhar para os seus gastos. Você esquece isso aqui, ó. Esqueça as dívidas, esqueça o valor, tá? Não estou dizendo que você não vai pagar, pelo contrário, nossa missão aqui é te ensinar, te ajudar com o compartilhamento de conteúdo a você quitar todas e definitivamente, no seu próprio ritmo, no seu próprio plano de ações. Mas você vai esquecer nesse primeiro momento, principalmente esquecer os valores, esquecer, se bem que os valores a gente nem tem, na verdade, exato, né? A gente tem só sabe, só fica ali aquela vaga ideia de, deve ali no fulano, deve a prestação de não sei o que, deve o financiamento do carro, deve não sei o que, deve o financiamento do apartamento e deve o boteco da esquina. Mas não sabe nem os valores exatos, às vezes, sabe por alto, assim, talvez não. Do boteco, na vez nem. Do boteco que não sabe mesmo, só sabe na hora que vai pagar, né? Que vai falar que eu deu tudo isso, eu nem peguei tudo isso e tal. Nem peguei tudo isso de tira-gosto, de cerveja e tal. Mas enfim, gente, desculpa aí, tá? Galera, deixa eu cortar isso aí. Você não tem, inclusive, nenhuma noção disso aqui. Você não tem nem o valor exato. Você tem uma vaga noção. Então não é para olhar para cá mesmo, tá? Não é para olhar para cá. Você tem que olhar para cá, para os gastos. E eu vou olhar numa seguinte autoanálise, autorreflexão. Como é que eu estou gastando? Quais são os meus gastos? Que gastos são esses, né? Com que eu estou gastando? De que forma? Quanto em cada coisa e tal? E você começar a tomar consciência para si mesmo disso. Lembrando, não é a galera lá da roda do fim de semana que um fica criticando o outro, um fica julgando o outro, isso não leva a nada. Pelo contrário, dá muita raiva. A gente fica aborrecido, né? Eu pelo menos ficava aborrecido. Bora trazer a forma correta. Eu ficava aborrecido. Porque olha, já era pra te tal coisa, já era pra isso, é pra tu fazer tal coisa, não é pra fazer nada. Tu tem que tal coisa, não tem que tal coisa. Eu tô te convidando a você olhar para os seus gastos, mas você e experimentar os resultados disso. Veja, eu tô te convidando, né? Não tô dizendo, olha, tu tem que ver os teus gastos. Olha, tu tem que parar de gastar com isso. Não tô nem falando para você parar de gastar, inclusive. Inclusive agora eu não quero que você nem corte gastos. Não quero que você corte gasto nenhum. Não quero que você pare de gastar. Se você tiver um rolê marcado para depois da live aqui, da live de segunda-feira, por que não? Tem umas segundas aí, né? As segundas intenções. Segundas intenções era um rolê que tinha aqui de segunda-feira em Belém, durante as férias de julho. Que a galera tudo viajava no final de semana para os balneários e na segunda-feira tinha esse rolê, uma boate famosa da época que era Segundas Intenções. Então se você tiver uma Segundas Intenções marcada hoje, continue, vá. Não estou pedindo para você cortar gasto nenhum e nem para você parar de gastar. Muito menos dizer, olha, tu tem que fazer isso. Olha, começa logo não saindo hoje. Não é isso. Eu estou te convidando para você olhar os seus gastos. Você olhar esses gastos assim, tipo como se fosse uma lupa, mas de uma forma muito tranquila, sem se julgar, sem eu estou fazendo errado, sem caramba, fiz aquilo. Caramba, não, só diz assim, gastei aqui, eu gasto aqui dessa forma, nisso aqui eu gastei tanto, entendeu? Vamos supor aqui, vou falar uma minha atual aqui. Gastei 33 mil em mentoria esse ano só de conhecimento. Eu gastei, sério, 33 mil. Eu tô só declarando isso aqui. Eu não tô aqui, caramba, gastei tudo isso em conhecimento, precisava tudo. Não, eu tô só vendo que eu gastei. Fazendo uma análise do meu gasto, entende? É dessa forma. Você fazer de forma livre, espontânea, sem se julgar.
E você vai entender por quê que talvez você esteja nessa. Você vai entender, talvez não, você vai compreender. Vai vir a consciência, vai vir o entendimento, a compreensão do porquê do afundado em dívida. Porque é isso aqui que leva a isso aqui. Então, em primeiro momento, eu esqueço isso, tá? Eu esqueço isso. E olho para cá. Eu vou fazer essa análise dos meus gastos profundamente. Profundamente assim, como eu disse. Como que eu estou gastando? Com que eu estou gastando? Em que eu estou gastando? Gente, para quem me acompanha aqui já há um tempo, parece que o conteúdo dessa live, se tiver alguém... eu já sei isso. Beleza. Então reforça, de novo. Reforça e tal. Mas eu estou se repetindo, inclusive nessa série de lives, porque eu sei que tem uma galera em apuros aí perguntando. Tem uma galera, só hoje eu respondi, entendeu? Mais de uma pessoa, entendeu? E fora do que eu respondo por aí também, que na verdade os problemas são os mesmos, na verdade, né? É o mesmo padrão de dificuldade com as dívidas. A diferença é que alguns estão aqui no Instagram, outros não estão. Tem gente que me pede ajuda. Leandro, mas eu não tenho no Instagram. Cara, mas cria uma conta, faz o Instagram para te seguir e tal. Porque por aqui é mais fácil da gente alcançar as pessoas. E organiza mais também. E aqui você pode assistir quando quiser, né? Quando e onde quiser. Se você não puder assistir tudo aqui, pode assistir amanhã, pode pegar um horário que você esteja sozinho e tal. Igual como eu gosto de ler, tal. Quando eu vou ler, eu gosto de ficar assim, tipo, num local só eu e tal, se possível fechado, que ninguém, para eu me concentrar. Você pode fazer isso com a live também, né? Essa vantagem do digital é essa. Do que a aula presencial, você assistiu ali, perdeu. Tem que pegar, anotar no caderno do colega, né? Quando tem uma reposição da faculdade, nunca dava para repor. Não, a gente vai repor essa aula, nunca não dava para repor. Mas enfim, tem as coisas, né? Então, a olhar para esses gastos. Quando você começar a compreender, veja só, eu não disse criticar, mas quando você começar a compreender os seus gastos, assim, livre da crítica, de você dizer se está certo ou errado, na verdade não existe gasto certo e errado. Existe um gasto que leva a um determinado resultado. Eu chamo de gasto eficiente aquele que leva a um resultado que me faz sobrar dinheiro. E com sobra de dinheiro eu crio reservas e eu vou adquirindo segurança financeira. Vou adquirindo tranquilidade financeira que me abre espaço aqui e me faz investir em outros projetos, faz aproveitar melhor meus dias nessa aventura nesse globo imenso chamado Terra, né? Quando eu faço esse resultado positivo. Eu chamo isso de gasto eficiente. Um gasto que eu não chamaria de errado, mas um gasto um pouco eficiente ou ineficiente é aquele gasto que leva para onde? Adivinha? Para dívida. Então eu não diria que é um gasto errado. Mas eu tomaria assim, muita consciência de todos os meus gastos, como eu precisei fazer lá em 2017, início de 2018, para entender qual deles eram ineficientes. Você está entendendo? Aí... qual deles era ineficiente. Aí eu não estou dizendo que é certo ou errado. Cara, esse gasto aqui não é que ele seja errado, mas ele está me dando um resultado negativo. Qual é o resultado negativo? Está me deixando sem grana. Está tirando dinheiro do meu bolso e está me jogando na dívida, no crédito. Aí quando eu vou analisando gasto a gasto desse, aí eu descubro, cara, isso aqui eu posso fazer assim para ele se tornar positivo. Eu posso fazer esse gasto dessa forma para ele se tornar eficiente, para ele me gerar resultados positivos. Com resultados positivos eu crio reservas, eu quito dívidas atrasadas. Então, gente, para quem está me perguntando essas, direto, se me pedindo ajuda, se não estiver assistindo essa live, cara, assiste, manda para alguém aí que você ainda não viu, que ainda não assistiu, mas assiste essa live completa e tal, e veja que esse é o primeiro passo. O e agora? É eu analisar todos os meus gastos. Não é para anotar o que gastou, não, tá? Não é para ficar anotando gasto, não. É analisar os seus gastos de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma leve, sem se criticar. Peraí, cara, bora ver como é que eu tô gastando a minha grana. Pode pegar, pode colocar nomes, né? Cara, eu tinha boteco da esquina, no boteco da esquina, como é que eu gasto? Quanto eu gasto lá e tal? Nisso aqui, quanto eu gasto? Em roupas, quanto é que eu gasto em roupas? Quanto é que eu gasto em cerveja, pode ser, porque não, eu gostava do lazer e tal, ainda gosto, mas hoje de forma bem mais restrita, eu diria até de forma mais estratégica, até reservada, inclusive. Falei roupas, né? Falei, meu lazer e tal. Como é que eu gasto com comida, por exemplo, com alimentação para casa e tal? E você vai tomando consciência desses gastos.
Você lembra, quem estava assistindo aí, quem viu meus stories, né? Eu compro coisa para os outros, por exemplo. Analisa tudo isso, sem dizer que está certo ou errado. Eu comprei uma coisa no cartão pro fulano, era meu conhecido. Mas era meu amigo de tal lugar, e não me pagou. Eu fiz errado. Não, você não fez errado. Você fez uma escolha que deu um resultado negativo. Um resultado que você não quer muito, né? Ninguém quer ficar sem grana, ninguém quer perder dinheiro, porque dinheiro é importante, é uma peça do quebra-cabeça. Uma peça aqui, ó, você precisa encaixar aqui, ó. Tá entendendo? Sempre aqui, para isso aqui ficar com o bico protegido, tem que ter isso aqui. O dinheiro é isso aqui também, é como se fosse isso aqui, essa tampa. Ele precisa aqui para completar a engrenagem, a máquina, sei lá, vamos dizer dessa forma. Olha, Juliette, falando aqui, lembrei de você hoje à tarde porque a Boticário lançou uma linha do Harry Potter. Caraca, que bacana. Show de bola, né, Harry Potter? Maravilha. Tô terminando o livro 6, olha, Juliette. Olha só, mata a cobra e mostra a cobra morta, tá? Olha aqui, ó, já tá no finalzinho aqui, né? Aqui é o marcador, né? Já falta só isso aqui, ó. Entendeu? Domingo, você não acredita, eu passei o dia todo lendo domingo e me diverti muito. Tá lendo isso aqui. Quando eu tô lendo isso aqui num local assim reservado, só eu, alguém passa por perto e escuta uma gargalhada. Sou eu lendo o livro aqui. Silêncio quieto, lá solta uma gargalhada, que é algum trecho do livro, que é muito engraçado, é muito massa. Super recomendo, cara. Harry Potter realmente é paixão aqui em casa. Então, olha só, onde eu tava? Me ajuda a me lembrar aí. Onde eu tava, fiz uma pausa e tal. Sim, você identificar, olha só esse critério, você identificar o que é o gasto eficiente, aquele que te coloca dinheiro no bolso, que te dá resultado positivo, que faz sobrar o teu dinheiro para você criar reservas, para você pagar dívidas, e aquele gasto que é ineficiente. Esse é o primeiro passo. Esqueça as dívidas nesse momento. Você vai esquecer as dívidas nesse momento, esquecer o total você nem tem ainda, porque quando nós estamos afundados em dívidas, a gente não tem esse trabalho que é importantíssimo de listar as nossas dívidas, individualizar, até colocar um nome engraçado em cada dívida, como o boteco da esquina, né? E colocar um total, que isso também nos dá uma sensação e um controle mesmo, de fato, muito maior sobre a situação. A gente vai deixando passar e vai deixando acumular aqui, acumulando, né, uma coisa em cima da outra e misturando. Experimente individualizar tudo isso. Mas ainda assim, antes disso, eu proponho que você primeiro faça uma análise dos seus gastos. Faça essa análise dos gastos e veja como estão esses gastos. No final você pode classificar, você pode dar uma nota para os seus gastos, pode, mas não vai dizer que está errado. Diga assim, que nota eu daria para os meus gastos hoje, de 0 a 10? Será que eu daria uma nota 7? Eu daria uma nota 3 para os meus gastos hoje? Lembrando que essa nota não é sobre ele ser certo, não é sobre ele ser certo ou ser errado. É sobre ele ser eficiente ou ineficiente. Eficiente, já dissemos, né? Produzir efeito positivo, fazer com que sobre o seu salário no início, no meio, e você chegue com grana no final do mês. Isso é o gasto eficiente, que te leva a isso. E o gasto ineficiente é aquele que faz você ficar sem grana. Você faz ficar sem grana no início, logo nos 10 primeiros dias do mês já está sem grana, né? Ou você não consegue fechar a conta, não consegue pagar todas as dívidas. Para isso tem que olhar os gastos. Aí você, inclusive olhando os seus gastos, você vai descobrir o seu perfil, qual é a sua personalidade financeira, que isso é muito importante tomar conhecimento. E de novo, o perfil financeiro, o nosso perfil financeiro atual, por exemplo, não é um perfil errado, é um perfil que gera resultados. Por exemplo, meu perfil lá em 2017 era um perfil gastador, que também é chamado aquele mão aberta, né? Gasta de qualquer jeito, tal, sem muito critério. Tem outro perfil que é chamado de gastador compulsivo, entendeu? É um perfil errado, não é um perfil que gera resultados negativos. E o gastador compulsivo é aquela pessoa que acaba buscando pequenos prazeres nas compras, né? Pequenos prazeres ali nas compras e tal, e acaba se tornando, digamos, muito repetido naquilo, muito bitolado, e chama de gastador compulsivo. Se for alguma questão a mais, com a questão de saúde, aí já é outra coisa, não, aí já é outra seara, né? A pessoa gasta porque tem algum problema e tal, isso é outra coisa. Mas o gasto compulsivo é mais comum do que a gente imagina. De pessoas muito bem, obrigado, muito bem mesmo. Porque o que acontece? Isso é uma prática de repetição, na verdade, que acaba se tornando compulsivo.
Semelhante talvez ao hábito de fumar, por exemplo, né? A pessoa que fuma não tem problema nenhum, a pessoa bem, então é bem em casa, com seus familiares, com todo mundo, não tem nenhum problema de saúde, nada indicado, mas por, digamos, entrar naquele hábito e fazer repetidas vezes, acaba se tornando compulsivo. Nós acabamos por construir essa compulsão aos poucos, que também a gente pode desconstruir, sem problema nenhum. Primeiro, tomando conhecimento, né? Tomando consciência. A sua nota subiu para 5 nesse mês, na qualidade dos seus gastos, Juliette. Pô, valeu, obrigado. Aliás, Juliette, já analisou os gastos dela e deve continuar analisando. Ou vocês acham que eu também aqui não tenho que analisar? Tenho que analisar meus gastos também, de tempo em tempo. Tá. Tava demorando aqui. Tava demorando a internet cortar no bom aqui da live, na parte mais interessante aqui, mas parece que a gente não perdeu nada. Já desliguei o Wi-Fi para prevenir. Inclusive admito, né? Deveria ter desligado desde o começo. Esqueço. Acabo esquecendo às vezes. Então a Juliette aqui já analisou, e eu também analiso também. Faz sentido eu continuar gastando nisso, por exemplo? Faz sentido eu investir? Eu gosto muito de chamar hoje de investir, né? Faz sentido eu investir nisso? E isso me ajuda a manter, digamos, uma qualidade boa dos meus gastos. Olha, veja que eu não falei em certo e errado, né? Eu falei uma qualidade positiva dos meus gastos, uma qualidade mais eficiente. Então eu também tenho que ficar analisando de tempo em tempo. Porque olha só, daqui vai para cá, para os resultados, dívidas. Vai para cá, se forem gastos ineficientes, né? Mas se forem gastos eficientes, não vai para dívida, né? Vai para resultados positivos, vai para reserva financeira de segurança, vai para dívidas quitadas, vai para compromissos financeiros pagos, muito bem pagos antes do vencimento, todo mês, vai para o investimento numa viagem, um investimento em conhecimento, por exemplo, um investimento em uma experiência em família, vai para investimentos de longo prazo, vai para uma construção, sei lá, algo que é muito importante para você. Veja só, nós estamos aqui modulando os resultados a partir de uma única coisa, gastos. Em nenhum momento a gente falou em parar de gastar, né? Em cortar gastos, segura, né? Aí vem um outro perfil, que é um perfil que eu prefiro agora chamar, em vez de poupador, de muquirana, na verdade, né? Que o poupador gera uma confusão, né? Porque o poupador, ele pode poupar e investir. Aí é um perfil bom. Ele pode poupar e poupar uma parte e gastar muito bem no presente e tal. Gera um pouco de confusão, mas eu prefiro falar no muquirana, que é mais fácil de entender, né? O perfil muquirana, que ele já acha que o caminho é ele segurar. Ele segurar de toda forma, que nem investir ele consegue, entendeu? Ele desconfia de tudo, quase tudo, né? E muitas vezes até para comprar o que precisa, ele acaba segurando para não comprar. E acaba prejudicando a qualidade de vida presente. Beleza? Então não é nem o mão aberta, o gastador como se não houvesse amanhã, né? Ou o gastador compulsivo, que gasta repetidamente buscando ali alguma satisfação rápida. E também não é para o muquirana, que muitas vezes, até com uma coisa que é necessário, que é realmente necessário, ele não compra. Ele evita comprar, para não gastar. Mas o nosso foco aqui é na galera que chega para cá, nesse perfil aqui. Você vai ver como o muquirana, às vezes ele não tem muita dívida, entendeu? Mas é assim, ele tem aquilo ali empatado, né? 0 a 0. E deixa de aproveitar muita coisa do momento presente. E a questão aqui não é parar de gastar, não é cortar gastos, não é nem anotar gastos, que isso aí é uma tarefa trabalhosa, inútil, mas é gastar com o quê? Com eficiência, com qualidade, com estratégia. Fazendo que tipo de estratégia? Uma estratégia muito boa é fazer o equilíbrio entre o presente e o futuro, uma ponte, eu chamo de ponte, né? Eu gasto com eficiência no presente, com aquilo que é importante para a minha qualidade de vida, e uma parte eu reservo para planejar sim o nosso tão aí assombroso futuro, ou sonhado futuro, né? Que a gente vive se preocupando, né? Vive gastando nossas energias, né, com o tal do futuro, mas ele é preciso, é importante. É importante a gente poupar uma parte para o nosso querido amanhã, né? Para que, quando eu precisar fazer um uso de dinheiro, eu tenho uma reserva para me resguardar, tenho uma reserva para me socorrer, para me assistir tranquilamente, né? Uma reserva de segurança, por exemplo. Então esse que é o gasto eficiente. Quando esse gasto está ineficiente, você não tem reservas,
não tem nada reservado para um possível amanhã, para um futuro próximo, um futuro médio ou mais longo. E ainda, para completar, tem o fenômeno da dívida, o fenômeno do endividamento, que vai afundando em dívida. Porque se eu tenho eu tenho um estilo de gasto, veja só, eu tenho um estilo de gasto que ele tira a grana do meu bolso o tempo todo, faz eu ficar sem dinheiro. Se eu fico sem dinheiro, eu vou recorrer para o empréstimo, e o empréstimo vai me levar para a dívida. E eu vou cair aqui nesse fenômeno e me afundar em dívida, porque eu vou estar fazendo empréstimo atrás de empréstimo. Quando a única solução, na verdade, era só ajustar aqui. Igual como você vai lá num termostato, né? Tem um termostato lá, onde você coloca a temperatura do ar-condicionado. Se tiver muito frio, você vai lá e ajusta, né? Alguma maioria tem controle agora, né? Tem controle remoto, você vai coloca lá, não, tá muito frio, tá no 17, eu vou colocar no 25, no 20, no 23, que tá bom, aí vai ficar equilibrar e tal, não vai ficar tão frio aqui, que eu tô aqui tremendo de frio e tal. Você ajusta ali. Isso aqui é como se fosse o termostato das suas finanças pessoais, os gastos. Como se fosse o medidor de temperatura, fosse o controle do ar. Vou mostrar o controle do ar-condicionado. Pô, tô sem um controle em mão agora. Caraca, tô sem um controle em mão. Para mostrar aqui lá o controle. E esse controle do ar eu consigo colocar lá a temperatura que eu quero. Esse aqui é o controle do ar das suas finanças, né? O termostato, é o termostato das suas finanças pessoais, como se fosse o controle da central que a gente tem em mão. São os seus gastos. E você ajusta a temperatura que você quer os seus gastos. Se é a temperatura que vai te levar para o endividamento, ou se é a temperatura que vai fazer com que você tenha dinheiro sobrando, que você tenha salário sobrando todo mês, que você não chegue no final do mês, você não chegue no final do mês sem dinheiro, que você não fique na mão no final do mês. É ruim chega nos últimos 10 dias do mês, tá sem dinheiro. Aquela história que os colegas começam a pedir grana emprestada um pro outro, né? Caraca, tem que me emprestar tanto e tal, não consegui fechar tal coisa. Saque emergencial. Que saque emergencial que nada, cara. O banco coloca ali malandramente, né? Que sabe que o trabalhador o assalariado vai ficar sem grana antes do fim do mês. Ele já sabe disso, sabe? Ele analisa todos os perfis, ele põe ali malandramente uma grana para você sacar emergencialmente, já bota um juro e já começa a te prender na malha do endividamento. Porque ele sabe que no outro mês tu também vai estar sem grana, nos últimos 10 dias, e vai pegar a grana de novo, e isso vai criando a bola de neve das dívidas. Simplesmente porque não foi ajustado aqui, ó. Não foi ajustado esses gastos. Os seus gastos. É um ajuste. Eu não disse que tá nada errado. Inclusive, se tiver o rolê, pode sair mesmo de boa. Se for gastar alguma coisa agora, gasta, não tem problema. Você vai fazer isso com calma. Você vai fazer isso. Você tem a vida toda para fazer isso, mas desde que faça. Comece e faça sistematicamente. Faça repetidamente. Com o tempo você vai precisar, que não precisa. Você vai identificar, vai descobrir que não precisa fazer todo dia, nem toda semana. Você pode fazer uma vez ao mês, por exemplo, mas sempre faça uma autoanálise, uma autorreflexão dos seus gastos atuais, como estão os seus gastos agora. Esse é o primeiro passo, gente. Quando a galera pensa, quando a galera me faz essa pergunta desesperado, cara, você tem que olhar para a qualidade dos seus gastos, para a temperatura dos seus gastos. Qual é a temperatura que está os seus gastos? Tipo, a Juliette falou aqui que dela tá nota 5. Qual é a nota que estão os seus gastos? Eu falei temperatura, agora eu vou falar a nota de 0 a 10, né? Que nota estão os seus gastos? Que nota você daria para os seus gastos? Que nota você daria para o seu gasto em lazer? Eu acho que na época que eu comecei, eu daria nota 3, talvez, para o lazer. Daria nota 3. Por quê? Porque eu gastava demais nessa prioridade. Eu gastava demais nesse quesito. Veja que eu falei prioridade, e lazer é uma prioridade. Que nota eu daria para, por exemplo, para prioridade moradia? Acho que eu daria nota 2. Eu estava com aluguel atrasado, aluguel, conta de energia, pagava uma, ficava uma faltando, às vezes atrasava 2 e eu tive energia cortada por mais de uma vez. Sem problema, não tenho nenhuma vergonha de falar, tive energia cortada por mais de uma vez. Então eu daria nota 2, quem sabe até nota 1. E assim eu fui qualificando meus gastos. Eu fui qualificando, não foi dizendo que estava certo ou errado. Eu fui dizendo, cara, esse gasto aqui não está produzindo bons efeitos. A nota dele não está boa, a temperatura dele não está boa. E nesse primeiro passo foi o que fez toda a diferença para mim. Foi o que fez toda a diferença. Porque eu fui começando a tomar consciência de por que eu tinha muita dívida. Por que eu tinha muita dívida? Porque o gasto estava desajustado, estava com uma temperatura baixa, estava com a nota baixa, tá entendendo?
Então o que aconteceu para eu começar a quitar minhas dívidas uma a uma, até quitar definitivamente? O que aconteceu? Eu fui começando a estruturar meus gastos, fui começando a modificá-los, a melhorar. Imagina uma coisa lá que você vai fazer uma reforma, você vai ilustrá-la, deixar bonita. Eu fui começando a refinar os meus gastos, melhorando. Mas em nenhum momento eu parei de gastar. Pelo contrário, passou um tempo, eu percebi que eu estava gastando mais, só que com mais eficiência. Eu percebi que eu estava gastando mais, mas com mais qualidade. Que esse gastando mais não me levava para dívida. Pelo contrário, estava me levando para quitar as dívidas. Esse gastando mais estava me gerando tranquilidade, me gerando boas sensações, dormir melhor, por exemplo. Esse gastando mais estava me gerando montar minha reserva de segurança, estava fazendo com que eu investisse em conhecimento, que eu investisse em novas experiências. E não foi uma questão de parar de gastar ou de cortar gastos pura e simplesmente. Por que eu digo pura e simplesmente? Assim, de qualquer jeito. Claro que uma coisa ou outra, talvez seja preciso reduzir alguns gastos, talvez seja preciso. Outras seja preciso eliminar simplesmente porque não faz sentido. Mas em um momento foi a questão de, eu preciso segurar isso aqui, entendeu? Então, gente, a primeira dessa série de lives que a gente está começando hoje é essa. É você fazer uma análise dos seus gastos. Principalmente você que está com muita dificuldade em dívidas. Você está assim, estou atolado, estou afundado em dívidas. E agora? E agora eu vou olhar para os meus gastos. Eu vou esquecer as dívidas. Até porque a gente não vai conseguir pagar hoje, por exemplo, toda essa montanha de dívida, tá? Logo te dizer isso. Mas tudo bem, você vai conseguir quitar todas. É só isso que eu te digo. Você vai conseguir quitar todas. Então, se você sabe que vai conseguir quitar todas, fica tranquilo. Não precisa ser hoje à noite. Nem dá agora, né? Algumas coisas não dá nem para pagar agora. Não tem nem como acessar, talvez. Quem sabe agora para os digitais, talvez uma outra dê para pagar. Mas do boteco, por exemplo, lá em 2017, do boteco não dava agora. Aquele segunda-feira meu amigo não abria. Acho que agora ele já tá. Se abrisse, já tinha até fechado. Então tem que ficar para outro dia. Então sem pressa. Sem pressa nisso aqui, tá? Mas eu diria que não pressa mais atenção nisso aqui, ó. Em analisar como estão esses gastos. Quem gostou de saber que pode gastar? Pode, claro que pode. Deve gastar, na verdade. Na verdade, gente, o grande segredo das finanças são os gastos. Não é o ganho, não é o tamanho do salário, da renda e tal. Claro que você vai ver ao passar do tempo que ter mais de uma fonte de renda é muito bom, entendeu? Faz sentido. Que até ganhar mais faz sentido. Mas a base é os gastos. Entendeu? Ganhar mais, até ganhar um salário maior, entendeu? Claro que sim, vai ser legal, mas se primeiro passar pelos gastos. Se primeiro passar por aumentar a nota dos gastos, né? Aumentar a temperatura, colocar a temperatura correta dos gastos. E sim, gastar é bom mesmo. Você precisa, inclusive, gastar, tem até uma função positiva. Desde que seja agora um gasto eficiente, né? Se eu gasto e não vou me preocupar com dívidas, beleza. Se eu gasto e tenho saúde como retorno, né? Eu tenho melhor saúde, melhor qualidade de vida, então é bom gastar. Se eu gasto e tenho uma experiência memorável que me faz bem, que cada vez que eu lembro eu sorrio pra caramba junto com a minha família e tal, esse gastar é bom. A questão não é isso aqui, não é cortar, não é. Agora sim, se eu vejo que uma coisa não faz sentido, claro, vou eliminar, porque esse gasto não faz sentido. Digamos, você estivesse jogando dinheiro fora, mas isso não é cortar gasto, né? Isso aí é um ajuste, isso aí é uma correção. E todos nós temos que fazer essa correção, uma hora ou outra. A gente vai descobrir que gasta à toa com coisas à toa. Vai descobrir, por exemplo, então fazer essa análise. E o que eu deixo hoje de... O que eu deixo de proposta para essa live, que a gente já está terminando por hoje. Muito feliz por chegar aqui e começar essa série hoje aqui, para ajudar a galera. Qual é o objetivo maior dessa série de live? Quantas lives vão ser? Vão ser 5, 10? Não sei. Vou ajustar isso direitinho. A gente vai fazer uma série nesse sentido, tá? Para a galera primeiro compreender o que é o fenômeno do endividamento e por que ela está endividada, tá? Entendeu? E a gente já começou aqui hoje falando que se você está endividado é porque você tem um estilo de gasto em ação, você tem um estilo de gasto em movimento aí, então você vai analisar como estão esses gastos. E qual é o dever de casa que eu deixo hoje com caneta e papel? Se você não quiser fazer no eletrônico, fica à vontade também. O dever de casa que eu deixo é você
é você fazer duas reflexões, tá? Duas reflexões. Duas perguntas. Bora colocar assim, para não cair lá pro filosofês. E deixar uma coisa mesmo simples da gente se compreender aqui, a gente se entender de forma objetiva, de forma mais simples mesmo, que possa colocar em prática, tá? Então você fazer duas perguntas e você responder essas perguntas para você mesmo. Cara, com o que eu gasto hoje? Tá? Essa é a primeira pergunta, anota bem, tá? Galera que saiu, tá perdendo esse finalzinho aqui. Manda esse finalzinho dessa live para alguém, tá? Com o que eu gasto? É o primeiro ponto. É a primeira pergunta. Quando você fizer aqui, com o que eu gasto? Essa pergunta ela vai te responder muita coisa, né? Então anota aí, com o que eu gasto. E a segunda é por que eu gasto. Por que eu gasto com isso, por exemplo? Tá? Então com o que eu gasto e por que eu gasto com isso. Tá? Você já pode ver de cara, né? Com o que eu gasto, você vai ter um monte de resposta, né? E por que eu gasto com isso, tá? Sério, Tarcísio? Mas já fez com caneta e papel? Senta assim num lugar tranquilo, sereno, em silêncio. Procura, você deve ter na sua casa, no ambiente que você vive, você encontra. Que aqui também para mim é um desafio às vezes, procurar um santuário para ler, por exemplo. Eu gosto de chamar de santuário porque eu me refiro ao silêncio. Mas eu procuro aquele lugar tranquilo, sereno. Pega uma caneta e um papel, ou essas folhas de A4 assim, olha. Eu gosto de pegar mais de uma, até porque eu gosto de colocar embaixo a outra para fazer como base, né? Para não pegar coisas ranhuras, né, da mesa, do local, da superfície onde está e deixar a letra feia. Então eu pego 2, 3 folhas e coloco, cara, por que eu gasto com isso, por exemplo? Não, com o que eu gasto. Tá, eu coloco com o que eu gasto. Aí você começa a escrever. Tá, tu faz no digital. Ah, sim, entendi. Tu faz no digital, né? Eu quero que tu faça essa com caneta mesmo. Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de preferência azul. E você escreve, com o que eu gasto hoje? E você começa a responder. Mas responde de forma livre, sem crítica. Sem se preocupar se vai ser a resposta certa ou errada. Você está escrevendo livre, assim como se você tivesse... Sabe aquele bichinho acorda, aquele boneco acorda que você... Gira, solta, ele vai embora, né? Como se fosse assim, como se fosse um boneco acorda, né? Um carrinho, vai embora, e você vai escrevendo. Eu gasto com isso, eu gasto com isso aqui, eu gasto com aquilo. Vai embora, escreve, deixa ir embora, até terminar a folha, vira para o outro lado e escreve, eu gasto com isso. E depois você responde por que eu gasto com isso. E você pode escolher um da lista, por exemplo, por que eu gasto com isso aqui, por exemplo. E você responde também da mesma forma. Você responde libertando o imaginário, que é o boneco acorda, né? Deixa o bonequinho acorda e ir embora. Então deixa isso. Eu gasto com isso, por causa disso, tá? E depois você me conta o resultado. Então essa é a proposta da live de hoje, tá? Dessa série de lives que a gente vai fazer aqui. Essa é a live hashtag número 1. Sobre estou atolado em dívidas e agora, né? E a gente se vê de novo na live de quarta-feira, onde eu vou falar pra vocês, sabe o que eu vou falar na live de quarta-feira? Qual é o gasto potencialmente capaz de te botar no endividamento? Eu vou falar sobre esse gasto na quarta-feira, tá, gente?